nome e o e-mail de vocês, porque no final da apresentação a gente vai responder, e as que não der tempo, depois vocês vão receber respondida pelo Rubens e pela Nathalie. Por isso que é importante vocês colocarem o e-mail e o nome de vocês. Durante a apresentação, a gente vai ter uma interação com vocês, então é importante que todo mundo tenha em mãos um papel em branco e uma caneta, um lápis, para participar da dinâmica na hora. Então, se vocês quiserem um minutinho para levantar rapidinho, pegar esse papel, a gente aguarda, enquanto as pessoas entram. E, antes de qualquer coisa, a gente queria agradecer aos patrocinadores, o Google, a Globo, a Verizon Media, a Wall Ad Lab, o Grupo Jovem Pan, e os apoiadores, que é a agência Tripé Digital, APP, o Meio Mensagem, Propaganda e Marketing, a Inloco e a Nation Films. Agora, a nossa presidente, a Cris Pereira, vai apresentar os nossos convidados para vocês. Bom evento, que espero que vocês aproveitem bastante. Cris, é com você. Boa noite. A gente está super feliz em receber aqui com a gente hoje uma das pessoas que sempre apoiou o grupo, desde o começo, foi uma das nossas madrinhas, principalmente na plataforma educacional, dentro da diretoria acadêmica. Então, quero agradecer a Nathalie Trutman, que está aqui. A Nathalie é uma inovadora e executora por natureza. Ela liderou várias iniciativas educacionais que tiveram um impacto importante no ecossistema brasileiro. Como diretora de inovação da FIAP, participou da transformação da proposta educacional da faculdade, a qual liderou, né, a entrada da Singularity no Brasil. Foi embaixadora da Singularity no Brasil e cresceu o mercado para ser o segundo maior depois dos Estados Unidos. Durante o mesmo período, escreveu o livro Manual para Sonhadores, palestrou em faculdades e empresas ao redor do país, e a sua mais recente conquista foi a jornada que começou aqui com a idealização e a construção da Hyper Island, que foi quando a gente se conheceu. Além de trabalhar nas jornadas de transformação digital de grandes clientes, ela está sempre à frente aí em projetos de learning organization, inovação, inspiração e motivação. Hoje a Nathalie está num processo de reflexão e reinvenção sobre as novas fronteiras e caminhos que a educação corporativa vai precisar neste mundo em transformação, atuando como advisor para a Oxygen e a Abra Academy. E falando nisso, a gente tem uma surpresa grata aqui, Rubens Filho, founder e CEO da Abra Academy. Rubens também já atuou em diversas áreas na sua carreira, seguindo a tradição da família, iniciou como advogado no Brasil, teve uma temporada em Nova York, trabalhou como publicitário e diretor de criação, colecionou prêmios para Unilever, para Mondelez. Isso tudo contribuiu para a ideia de fundar a Abra Academy, com sede em Londres. Ele está lá de lado, nessas 4 horas de diferença. Rubens, obrigada por estar aqui. A Abra Academy tem a missão de trazer mágica no mundo através de poderosas experiências de aprendizado que liberem o potencial de indivíduos e organizações. Então, só tenho a agradecer a presença de vocês dois e obrigada de novo por apoiar o Grupo GAN, Grupo de Atendimento e Negócios. Obrigada, a palavra está com vocês. Nathalie, você está no mudo. Obrigada. Obrigada, Cris, e obrigada, Grupo GAN, e obrigada a todos que estão participando hoje à noite, e aos patrocinadores também, e apoiadores dessa iniciativa. O Grupo GAN tem sido um super parceiro da minha jornada com a Hyper Island, então tive a sorte de conhecer a Cris quando estava começando. Muito feliz de ter esse convite, poder estar aqui com vocês hoje. Também muito feliz de que posso compartilhar hoje com o Rubens, que é uma pessoa que admiro muito, que também conheci bem no começo da Hyper Island e que tem sido uma grande inspiração
nessa jornada e constante procura na qual eu tenho embarcado já faz muitos anos. Então, a nossa ideia é que eu vou falar o começo, uns 20 minutinhos, vou contar um pouco da minha visão sobre o que eu entendo que são Learning Organizations e por que acho o tema tão importante. E o Rubens depois vai compartilhar com vocês um pouco da visão dele e também fazer vocês experimentarem e sentirem uma aprendizagem muito especial e diferente. Antes de que comecemos nessa jornada juntos, queria abrir para vocês mandarem aqui pelo chat e compartilharem o que veio na cabeça de vocês quando vocês receberam o convite, o que vocês sentem, pensam, acham que é um Learning Organization e por que acharam importante participar hoje. Pode mandar aqui pelo chat, rapidinho, seus comentários. Todo mundo está sendo muito tímido? Não veio nada na cabeça quando pensaram em Learning Organizations? Anyone? Estamos todos aqui? Alguém quer mandar pelo chat? Ou pulo a etapa de mandar seus pensamentos sobre Learning Organization? Nathalie, tem alguns comentários, alguns pensamentos no chat. Se você não estiver visualizando, a gente pode compartilhar com você. Ah, sim, está aqui, perdão. Bárbaro, usar o tempo de forma correta, organizações que utilizam a aprendizagem como base para inovação, melhoria de processos, produtos de aumento de lucratividade, método de trabalho, aprender mais, organização do tempo, a necessidade de se reinventar o tempo todo como empresa, como profissionais, como seres humanos, aprendendo com o seu time, mais felicidade no trabalho, aprender a crescer, seja pessoalmente ou pensar na organização. Muito bom. Eu vou pegar esse da felicidade de se reinventarem, que eu acho que são coisas muito importantes. Então, obrigada. Desculpem, eu não tinha visto, eu estava vendo que ainda só continuava um comentário aí, não tinha aparecido aqui. Por que esse tema é tão apaixonante para mim e por que por vários anos tenho levantado a bandeira desse tema, apesar de que o momento que temos vivido tem feito todos nós termos que aprendermos muito e reinventar-nos muito. Mas faz um par de anos, quando eu achei o tema e achei empresas que estavam trabalhando nisso, foi muito poderoso, porque depois de ter trabalhado com a Singularity e ter acompanhado todo esse boom que tive, o negócio de tecnologias exponenciais e quanto isso pareceu abrir a cabeça das pessoas, depois veio organizações exponenciais, modelos diferentes como Uber ou Airbnb, onde os assets eram on demand e onde o valor da empresa estava mais na inteligência que ela conseguia acumular e na massa crítica e nos network effects que nas coisas físicas, né? Mas, apesar de todo esse avanço tecnológico e de modelos de negócio, uma área que seguia tendo muito a ser desenvolvida nas empresas era o lado do mindset e da cultura. Tinha muito poucos cases ou empresas falando no investimento que tinha que se fazer para que essa área fosse considerada como chave. E quando eu trouxe a Hyper para o Brasil e a gente fazia os diferentes exercícios para que as pessoas vivenciarem os exercícios, fosse exercício de vulnerabilidade, fosse exercício de agilidade, ou fosse exercício de mais colaboração entre as pessoas, ainda os pontos ficavam bastante desconexos. As pessoas saíam muito inspiradas, saíam com algumas ferramentas legais, mas não ficava claro como que tudo isso amarrava numa estratégia para a empresa.
Aí, quando eu achei esse tema e comecei a achar os exemplos de empresas que, de fato, queriam se chamar de Learning Organizations, eu fiquei apaixonada porque entendi a importância que esses exercícios tinham. Eles traziam aquele exercitar o músculo e criar práticas e processos para que, se uma empresa queria, de fato, ser learning, tinha que ter isso implementado dentro da empresa. Então, essas empresas Learning Organizations, o que entenderam, e o que a gente está vendo cada vez mais agora, era que não tem mais como separar o pessoal do profissional, né? A pessoa, ela chega no trabalho, não deixa a pessoa em casa, né? E agora mais, né? Estamos em casa, trabalhando em casa, então isso vira ainda mais. E elas entendiam também que não se tratava mais de grandes missões, como vamos a salvar o mundo, ou vamos a ser pessoas melhores, sino que entendiam que a gente tinha que começar a lidar com os times e com as pessoas como pessoas reais. E que como pessoas reais, não se trata de ser mais bonzinhos, sino que de aceitarmos que somos pessoas reais, que temos nossos lados fortes e nossos lados fracos, que temos nosso lado mais egoísta e nosso lado mais altruísta. E entendendo essa tensão que todos vivemos, né? Todos gostaríamos de ser melhores pessoas, todos gostamos de ser partes de histórias muito transformadoras, mas todos temos um lado de sobrevivência muito forte e de egoísmo mesmo, né? E de ego também. Então, o que é muito interessante dessas empresas que entenderam, ok, estamos lidando com pessoas reais, com pessoas que têm seus lados bons e seus lados menos bons. E se a gente deixa ao acaso, a pessoa sempre vai tender a ir para o automático ou para o lado de sobrevivência, né? Todos nós sabemos quão difícil apesar de que a gente tenta se autorregular ou a gente tenta mentalmente controlar, que a maior parte de nossas ações vem do inconsciente, né? Que a gente, honestamente, controla muito pouco. Então, essas empresas entenderam, a gente tem que colocar certas práticas, certas formas de medir, certas métricas que autorregulem essa situação que nós, como seres humanos, temos, né? E que consigamos criar um ambiente de fato, aprendizagem o foco principal das pessoas, né? Porque uma coisa é a gente falar, mas às vezes a aprendizagem é prazeroso e às vezes não é prazeroso, né? E como que a gente cria essas condições? Uma das empresas que mais levantou a bandeira nessa área se chama NextJump. NextJump é um marketplace de bens e serviços que eles oferecem para empresas. Então, os funcionários de empresas têm acesso a todo tipo de bens e serviços a preço de desconto. Mas a NextJump, eles criaram uma cultura aí que virou tão única que aí eles criaram em paralelo uma academia, né? Então, tinha um negócio que gerava o lucro para a empresa e, do outro lado, criaram uma academia onde eles iam refinando o que eles iam testando dentro da empresa. E dentro das várias coisas que eles têm feito de interessante, algumas bem radicais, outras menos, mas, por exemplo, eles começavam com a premissa de que eles não gostariam de nunca ter que demitir ninguém, porque que demitir uma pessoa era fácil, que o difícil é você ajudar essa pessoa a crescer. E eles faziam analogia com os filhos. Eles falavam, você nunca demitiria um filho, você faria tudo para tentar ensinar ele a crescer, né? A passar por esse processo de desenvolvimento. Outra coisa que eles também implementaram muito fortemente dentro do sistema deles é que as métricas que eles mediam não eram só os resultados, eles de fato mediam muito fortemente a colaboração que as pessoas tinham com os outros. Então, quanto uma pessoa tinha servido para o sucesso das outras pessoas. Era uma medida muito forte. E não porque uma pessoa fosse muito boa de vendas ou de fechar negócios, a pessoa podia comportar-se do jeito que quiser no outro lado. E eles tinham uma academia onde, se a pessoa não conseguia ter essa evolução pessoal que ela precisava, ela era enviada para essa academia para fazer a reflexão, o autoconhecimento que precisava para depois volver ao time.
Obviamente que tem muitos lados prós e cons desse tipo de organização, e tem muita crítica também que às vezes vira um pouco secta demais, né? Porque uma invasão tão forte no lado pessoal da pessoa. Mas é interessante para pensarmos e contemplarmos. Uma outra empresa que também é um case muito forte e muito extremo, Learning Organizations, é o grande hedge fund Bridgewater, do Ray Dalio, onde a missão deles era ter conversações radicalmente transparentes para gerar negócios de valor. E o que significava transparência para eles, como que eles criaram um sistema interno que gerasse transparência, desde que todo o escritório é de vidro, todas as salas são de vidro, para que não tenha nenhum tipo de privacidade, e todas as conversas que acontecem nas salas são gravadas, e todo mundo tem acesso a essas conversas. Até um panic button que eles tinham em todos os celulares ou iPads das pessoas da empresa, que se de repente alguém, em um momento você sentia que o comentário de um colega, por alguma razão, tinha te incomodado, você podia apertar esse negócio e eles iam formando data points e clouds ao redor das pessoas, dos comportamentos das pessoas, baseado nesses feedbacks que as pessoas estão enviando. E em base a isso, eles iam depois fazendo coaching com as pessoas para ver como as pessoas poderiam evoluir. E por que isso é muito interessante e importante, né? O Bridgewater é um super caso de sucesso, né? Até agora, que foi a primeira vez na história deles que eles perderam dinheiro, nunca tinham perdido dinheiro. A NextJump também teve muito sucesso, está faturando, se não me engano, 5 bi já de dólares. O que é interessante é que eles, investindo no desenvolvimento das pessoas, faziam os negócios crescerem, né? Uma outra empresa que começou isso mais atrás que eles, que também virou um super case, foi a Zappos, do Tony Xie, né? Entregando felicidade. E para mim é apaixonante, porque até nesse momento também, e vira mais apaixonante agora, que todos tivemos que aprender tanto em tão pouco tempo, mas porque desde que eu tive a oportunidade de ir para a Singularity University, aquele programa, o Executive Program, que de repente virou o programa que todo mundo queria fazer, e que na época que eu fiz eram 8 dias só de tecnologia, você sentava por 8 horas só ouvir tecnologia, e apesar de que eles tinham speakers muito legais e muito antenados, chegava um momento que a cabeça não aguentava mais, né? Chegava um momento que você realmente desconectava, e você vê que cada vez mais a tecnologia, você consegue adquirir ela, né? Como nesse momento agora, né? A tecnologia, a gente consegue adquirir ela. Que o desafio que estamos tendo antes e agora é um desafio muito adaptativo. E que se a gente não pode ser quem a gente é, se a gente precisa ainda estar gerenciando reputação ou estar gerenciando agendas secundárias, é como que se a gente estivesse dirigindo o carro textando ao mesmo tempo, né? Não tem como a gente conseguir abrir o espaço necessário para ouvirmos aqueles tons sutis, aqueles insights, o que está acontecendo, onde que está a oportunidade, como que eu posso gerar valor para essa nova dor que tem se gerado, se a gente sempre está gerenciando uma imagem, né? A gente tem um grande pedaço da nossa cabeça que fica em função de gerenciar a imagem. Então, essa proposta de Learning Organization é muito interessante, porque já fazia esse merge de vida pessoal com empresa, e já falava também que não se tratava de esses modelos de campus coloridos, com todo tipo de perks e benefits, que não era isso que fazia um Learning Organization. Claro que isso pode ajudar e fomentar, né? Mas que em um Learning Organization, você criava as condições e os espaços para que as pessoas pudessem ter as conversações difíceis que precisavam ser tidas, sabendo que tinha uma segurança psicológica onde você podia ter essas conversações honestas, né? Muitas vezes, quando entregamos projetos para empresas e fazíamos a pergunta, que porcentagem do seu tempo
você dedica para gerenciar sua reputação interna ou gerenciar a segunda agenda, nenhuma das quais estava na descrição de trabalho quando você foi contratado na empresa, mas quanto tempo você dedica nessa empresa aqui para isso? E tinha grupos que respondiam até 80% do nosso tempo dedicado a isso. Então, imagina como que uma empresa vai conseguir se reinventar, como que uma empresa vai conseguir enxergar as oportunidades se a maior parte das pessoas que estão nela estão investindo 70% a 80% do tempo a gerenciar sua imagem, que tão bem a pessoa se vê internamente, em vez de estar antenada com o que está acontecendo no mercado. E seria muito interessante nesse momento fazer essa pergunta, com você essa pergunta, não vou fazer ela aqui, porque eu acho que essa migração que tivemos tão rapidamente para esse modelo que estamos todos vivendo é uma reflexão importante, né? Agora que todos migramos para o home office, será que mudou essa equação que estávamos gerenciando antes em pessoas? Será que diminuiu? Será que aumentou? Como que essa equação tem mudado? Que pressão estamos sentindo hoje para ainda estar gerenciando uma imagem ou não? E nessa procura que eu venho, né, nessa procura, experimentação e ter podido ter essa vivência com essas duas organizações que cada uma no seu momento trouxe propostas muito inovadoras para o mercado, que trouxe valores interessantes para o mercado, né? A Singularity trouxe aquele wake-up call naquela época, quando ainda não tinha acontecido o wake-up call. A Hyper trouxe essa parte comportamental muito forte também, e essa experiência muito interessante em como você pode criar experiências de aprendizagem onde você consiga engajar adultos, né? E adultos sucedidos. Isso era um grande desafio, né? Como que você consiga estabelecer uma conexão, um engajamento e um espaço na cabeça e no coração desse adulto que já teve muito sucesso, que a gente está pedindo para ele desaprender tudo o que já aprendeu, que fez ele ser muito bem sucedido. E nessa jornada eu sempre me questionava muito, eu nunca fui uma pessoa que conseguia sentar e ficar quieta em treinamentos, nunca. Era muito difícil, então eu sempre ficava me questionando muito, era muito crítica, sempre ficava testando coisas diferentes e novas e redesenhando as jornadas e refazendo, vendo como que podia fazer as provocações e as vivências para quem participava, para que as fichas caíssem nas pessoas, né? E que sentissem na pele o que é aprender, que não é só o texto, não é só o slide, sino que você aprende de tantas formas, vendo a pessoa interagir também, o jeito que a pessoa é. E uma coisa que me encantou desde o começo foi a mágica, o poder que a mágica tinha. Tive a oportunidade de assistir uma vez um mágico que eu trouxe para um evento, e o que me deixou assim muito impressionada foi como não importava quem que o público era, a idade, a nacionalidade, nada, esse momento mágico voltava todas as pessoas com esses olhares de crianças, olhares brilhando, queixos caídos, sorrisos, então criava um espaço muito interessante, né? E foi uma super boa coincidência que o Rubens tinha feito Hyper Island, e eu me aproximei com ele quando eu estava entrevistando para a Hyper. Eu queria entender um pouquinho mais o que a Hyper Island era e saber, né, de alguém que tinha estado lá, o que era. E aí ficamos sempre em contato, e aí fui acompanhando o que o Rubens criou, que foi a Abra Academy, que ele vai contar mais para vocês. E fiquei e fico com esse fascínio, né? Nessa nova era que a gente está entrando, e onde já tantos de nós passamos por tantos treinamentos tão diversos, tão diferentes, como que podemos continuar nesse contínuo aprendizagem, mas como o aprendizagem pode ser reinventado, como que a gente pode trazer novas formas de aprender e de engajar, né? Porque para a gente ter organizações, learning organizations, as organizações estão feitas de gente, somos nós, né? No final do dia, somos todos nós, né? Quando
quando as pessoas falavam, a gente, a empresa, eu sempre falava, mas a empresa, a gente somos nós, né? A gente que faz a empresa, por mais grande que a empresa seja. Então, se nós não nos fazemos esse exercício pessoal diário, contínuo, se nós não estamos sempre procurando, questionando e não só aceitando ficarmos na zona de conforto, nossa empresa não vai ser, né? Somos nós. Né? O caso do Next Jump é interessante porque quando eles selecionavam pessoas para unir-se com eles procuravam que na experiência da pessoa, a pessoa tivesse mostrado que ela curva de aprendizado várias vezes na vida, que ela mesma tinha se colocado em situações de desconforto, seja por qualquer razão, seja no ambiente laboral ou pessoal, mas eles queriam ver que essa pessoa mostrasse que genuinamente tinha um learner mindset, né? E antes de passar a palavra a Rubens, só vou falar por que é tão importante esse learner's mindset e nesse momento também tão único que estamos vivendo, porque o grande desafio também era abrir aqueles espaços para fazer experimentos pequenos que pudessem gerar insights, que pudessem depois contribuir para, seja projetos existentes ou situações que a empresa estava vivendo, né? E normalmente sempre estava esse mindset, qual que é o retorno imediato? Não se via o retorno em community, não se via o retorno on learning, não tinha métricas de return on learning, return on community nas empresas. Mas se mais de nós temos esse learner mindset genuíno, e sabemos que às vezes a gente não pode conectar os pontos tão imediatamente, mas que investir tempo em algo que parece que talvez não tenha um impacto enorme, mas pode trazer mais energia, mais brilho no olho, mais sorrisos, mais visão, mais ideias, né? Vocês que são todos da área de publicidade, né? Onde tem muita criatividade, mas mais ainda, como que a gente poderia fazer mais, apesar das grandes contas, os grandes projetos que a gente tinha, dar valor para esses pequenos espaços que podem, no futuro, ser tão valiosos e poderosos. Então, por isso que eu convidei o Rubens e fico tão grata que o Rubens aceitou estar aqui conosco também hoje à noite, tão tarde, sendo para ele agora em Londres. Mas eu sou apaixonada pelo trabalho que ele vem desenvolvendo pelos últimos 3, 4 anos lá, acho super visionário. E queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tenho tido acompanhando um pouco da jornada dele. Com isso, eu passo a palavra para o Rubens. Oi, Nath, muito obrigado. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui. É legal ver que alguns de vocês eu conheço depois de tantos anos sem encontrar. Então, eu sou o Rubão, eu hoje sou o CEO da Abracademy. A Abracademy nasceu há 5 anos atrás, aqui em Londres, e ela foi fruto de uma jornada de vida muito extensa, porque eu comecei numa família de advogados, trabalhava em Nova York, num grande escritório na Park Avenue. Com 27 anos eu falei, eu estou infeliz, não é isso, eu vou virar redator. Então voltei para o Brasil para me reinventar. Os primeiros 2 anos foram dificílimos, mas depois a vida começou a se ajeitar, eu fui pegando gosto, me reinventei também. Trabalhei na Ogilvy muitos anos, virei diretor de criação, tive anos fabulosos com o Anselmo, ganhei todos os prêmios, foi divertidíssimo. E há 9 anos atrás eu resolvi mudar tudo de novo, que eu senti que o digital estava vindo e que ele ia ter um impacto enorme nos negócios. E eu senti que eu não tinha, naquela época, condição de levar o meu time para um outro nível que não estava lá, né? Então eu fui parar na Hyper Island, passei 1 ano lá, fiz um mestrado em mídias digitais e aí eu entendi que a minha paixão na vida era lidar com as pessoas, que como diretor de criação, o que eu fazia muito bem era misturar pessoas de jeitos diferentes, aquela pessoa que não trabalha de jeito nenhum bem, mas eu dava um jeito e foi assim que eu cresci. E foi isso que me fascinou. Quando eu comecei a pôr teoria por trás, né, do que eu tinha feito a vida toda, aí começou a nascer essa ideia de fazer a Abracademy. Eu ainda trabalhei numa agência digital em Londres 1 ano, e daí eu falei, quero fazer algo diferente. E percebi que o mundo de learning and development, de aprendizado, estava muito estático. Tinha experiência da Hyper, mas eu queria levar para um outro nível. E a mágica, ela
ela tem umas coisas fascinantes. Primeiro, tem essa coisa da brincadeira, que é um espaço que os adultos não têm muito lugar para brincar, né? A gente brinca no bar, então você conseguir ter algo que é aceito no ambiente assim é muito interessante. Tem também um aspecto de mudança de perspectiva, porque a mágica imediatamente tem dois olhares, o olhar do mágico e o olhar da audiência. E quando você começa a aprofundar, tem muito mais que isso. Mas ajuda a mudar a maneira que as pessoas olham, porque todas as suposições que nós fazemos e a nossa percepção do mundo é muito limitada, é muito pequena. Então, dar esse autoconhecimento para as pessoas também abre muitas oportunidades. E depois tem a coisa da confiança, de você fazer uma mágica e o quanto de energia que isso traz. Eu acho que as empresas falam muito pouco de energia hoje. Empresa é energia. Se tiver lá, se tiver todo mundo pilhado, se tiver todo mundo em sync, aí a coisa acontece. Se tá falando mal do outro, se não tem o alinhamento, aí não vai rolar, aí esquece, não adianta ter o documento assim assado, a cultura escrita na parede ali, porque então acho que a mágica foi aí que veio a ideia, e ao longo desses 5 anos a gente vem se reinventando também. A gente nasceu fazendo só trabalho com jovens, porque eu falei, preciso de umas férias do mundo corporativo. Passei o primeiro ano só trabalhando com um moleque de 15, 16, 17, 18, meninas, e trazendo a mágica para autoconfiança, autoestima, e foi maravilhoso. Mas lógico que lá pelas tantas eu precisava fazer grana, então falei, eu acho que também dá para fazer isso no mundo corporativo. E hoje em dia a gente trabalha com Netflix, trabalha com Sony, London Business School, trabalha com HSBC. Então, hoje a gente refinou o nosso olhar. Mas eu acho que a gente também está vivendo uma situação muito excepcional hoje, e eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Tem muito essa coisa do sabemos, né? A gente vive nesse eu sei, ou as organizações, nós sabemos, nós conhecemos isso aqui. Mas eu acho que o COVID, essa coisa do corona, é só um mais exemplo de que, na verdade, não é bem assim. A gente não sabe tudo. A gente faz muita suposição errada, né? A gente acha que tem todas as regras e não tem, né? Então, a gente, na verdade, precisa se reinventar. A gente precisa de uma varinha mágica. Tá todo mundo vendo aqui o papel? Eu vou pegar aqui a varinha mágica e vou tocar. E vou sugerir que a gente entre nesse espaço do descobrindo, né? Abraçar esse espaço da descoberta, da curiosidade, porque esse é um espaço muito lindo. E para encerrar isso aqui, ó, ainda vou acabar aqui com mais um. Vou lá. Então, antes de eu continuar, eu só queria que vocês escrevessem no chat, quando vocês veem mágica, o que vem à cabeça? Qual que é a emoção, sentimento, as perguntas? Fantasia. Infância, legal. Encantamento, surpresa. Infância, surpresa, alegria. Mágica me traz nostalgia, legal. Surpresa, memória afetiva. Curiosidade, alegria. Estar criança, curiosidade. Velocidade, muito legal, né? A sensação que a mágica dá é muito rica. Essa coisa da curiosidade é fabulosa. Tem esse aspecto de como você fez isso. Quando você experimenta uma mágica, tem o que acontece que a gente chama o sentimento de wonder ou de encantamento. Eu tenho dificuldade em traduzir para o português, ou de maravilha. O que acontece é o seguinte: no início a gente vê um pouquinho de luz, a gente vê esse efeito, né? Você vê o efeito. Quando vai para trás do cérebro, o que acontece é que começa a tomar forma, né? Você vê as linhas. Depois sobe. Conforme vai subindo e a gente vai tendo o contexto, tem um outro processo no cérebro, que é o processo do que a gente já conhece. É o processo da nossa memória, das nossas experiências passadas. E esse processo lá dentro tem inferências, faz inferências do mundo. Ele tenta prever como o mundo vai se comportar para a gente poder agir rápido. Quando eles não batem, vem esse sentimento de uau, wonder, o que aconteceu, né? E imediatamente depois vem do wonder, vem o como você faz isso, vem a curiosidade, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais da curiosidade daqui a pouco, mas antes eu quero saber se vocês querem
aprender a mágica. Se quiserem, põe aqui um... Vamos? Então, vamos lá. É o seguinte, para começar... Bora, muito? Sim. Vamos lá. Então, ó, só um juramento de mágica é o seguinte, você trazer o dedo aqui para frente, para cá e... Porque eu vou compartilhar para vocês fazerem para outras pessoas, mas não conta o segredo, porque daí o mistério vai-se embora. Então, eu vou pedir para vocês pegarem um papel, e o que nós vamos fazer com a folha do papel? Nós vamos ter que cortar 2 tirinhas. Então, ó, dobra no meio um papel. Eu estou com A4 aqui, mas pode ser qualquer tamanho. Aí eu corto em 2. Eu vou cortar mais uma vez, que esse aqui está muito grande. Então, vou fazer tirinhas um pouco mais finas, tá? Eu vou dar mais 30 segundinhos para todo mundo fazer. E quem já tiver acabado de cortar, eu vou pedir para fazer uma sanfoninha aqui com um dos papéis. Ó. Nós vamos dobrar. Ó. Vai dobrando assim, dobra de pouquinho e vai fazendo uma sanfoninha tipo Luiz Gonzaga. Então, a gente vai ter 2 folhas, né? Uma tá aqui, ó, sanfoninha. Perfeito, Cris. E a outra tá aqui compridinha. Todo mundo comigo? Legal. Então, agora é o seguinte, lá vem o segredo, hein? Olha que beleza, coisa linda, porque a mágica, às vezes, é muito simples, gente. Mas, quando você não sabe, ela tem um poder tão imenso. Então, é o seguinte... O que acontece? Você vai colocar... Aliás, faz o seguinte, só dobra mais uma vez, assim, para ficar menor. O sanfoninha dobra mais uma vez. E nós vamos colocar atrás, segurando com o dedão aqui. Eu estou segurando com o dedão esquerdo, tá? Então, aqui você vai escrever qualquer coisa que você queira. Agora, a gente pode só treinar depois, quando você for fazer em casa, você pode... escrever e fazer uma transformação legal. Mas o que você vai fazer? Você vai ficar com a mão segurando aqui, a esquerda não sai daí, e com a direita você vai rasgar. Rasga uma vez. A direita sempre fica com o papel grandão, e a esquerda continua lá paradinha. Aí você volta e põe de novo na mão esquerda. Aí a mão direita vai lá e rasga. Aí põe de novo. Mais uma vez, rasga. E assim vai mais uma vez. Minha folha está comprida, eu vou ter que mais uma vez. E aqui eu já tenho bastante, né? Agora eu preciso dar uma ajeitada nisso, porque esses papéis estão muito grandes para depois esconder na minha mão, tá? Então eu vou fazer assim, ó, vou dobrar em direção a vocês um pouquinho para deixar do tamanho do outro, ó. Então, eu dobro aqui que tinha uma sobra, eu dobro aqui em cima que tinha uma sobra. Eu vou pondo para frente e na terceira ou quarta eu viro. E quando eu viro, o que acontece? O pedaço da frente é o pedaço inteiro. E o pedaço de trás, que eu vou puxar com o dedão, ele é o pedaço que está cortado, tá? Então, ó, se vocês olham assim, ó, de frente está assim, eu vou puxar, ó. Você só dá uma deslocadinha. Por quê? Porque na sequência nós vamos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Uma, a mão direita vai vir e vai trazer o papel para frente. Mas ao mesmo tempo você vai falar, olha, eu vou pegar a minha varinha mágica. Então você põe uma caneta no bolso e conforme esse for para frente, você vai levar o resto, os papéis picados para o bolso, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Eu vou pegar uma varinha mágica. Já pus no meu bolso o negócio e eu volto com a caneta. Agora, como a gente fala, eu tô clean, tô limpinho, não tenho nada para esconder. Eu só toco, falo simsalabim, abracadabra, shazam. E você fez o que chama de torn and restored paper.
Eu quero saber se tem alguma dúvida aí cabulosa, se eu preciso esclarecer algum ponto aí. Very good. Ah, o fósforo é um segredo. Sensacional. Muito bom. Então, gente, olha, eu dei aí, ensinei, eu gostaria que depois vocês pusessem no chat como foi aprender a mágica e como esse momento é diferente de hoje. Tá, excelente, muito bom. Como é que é aprender um negócio que a gente... Surpreendente, encantador, terapia, Simsalabim, muito bom. Alguém teve essa sensação que não seria possível fazer a mágica e, de repente, 5 minutos depois, você fala, na verdade, eu consigo fazer. Não é algo tão impossível, não é? Para tudo existe um método. O importante é ter um professor que o conheça. É divertido. Então, eu gosto de falar muito sobre o Wonder Mindset. Então, o Mindset de Wonder. O Mindset de Wonder é quando a gente vê essa coisa que a gente não entende, que rola esse espaço, né? A gente quer entender como funciona, entra na curiosidade. Eu acho que hoje, nesse mundo de curiosidade que a gente está num momento que a gente está vivenciando Wonder. O mundo está de ponta cabeça, né? E a tendência é a gente se sentir inseguro, desconfortável, com medo, né? E a gente trava. Se a gente ficar nesse espaço do medo, trava. As empresas travam. Então, eu acho que a gente tem que, ao invés, colocar a atenção no mundo da possibilidade e criar dentro das empresas as circunstâncias que nos permitam estar nesse espaço. Então, se a gente conseguir ficar um pouquinho mais tempo dentro desse espaço, porque a gente é muito mal acostumado, a gente quer, já sei, vira a página, ver o outro vídeo no YouTube, já sei, vira a página, né? Então, se a gente puder criar as condições para estar desconfortável um pouco mais, a gente pode, então, experimentar um pouco mais e fazer as escolhas corretas, né, para poder crescer. Eu gosto de falar de 3 dimensões de criatividade. A primeira dimensão sendo olhar para dentro. É como ter um espelho mágico e você se olhar no espelho, e a gente tem essa capacidade linda de se reconhecer no espelho, não só como a gente parece fisicamente, mas em termos de como a gente pensa, né? E a tendência é a gente usar o espelho para se autoiludir. A gente não quer usar o espelho para olhar nossas fraquezas ou nossas vulnerabilidades. E eu acho que esse momento de hoje nos dá uma pausa para a gente poder olhar e falar, o que pode melhorar aqui? O que dá para rever? E sem medo de você mesmo, né? Porque esse autoconhecimento é o motor de todas as empresas. Empresas que têm que são learning organizations, são empresas que têm gente que são interessadas, acima de tudo, em como elas funcionam. E acho que é até meio libertador você poder ter essa visão de cima de si mesmo, quase uma metacognition, né? Você poder se olhar, porque somos seres humanos, né? E essa curiosidade é muito enriquecedora. O outro aspecto é a curiosidade sobre os outros. Então, quando a gente tem a curiosidade sobre os nossos colegas de trabalho, a gente tem condição de liderar, e quando eu falo liderar, é uma liderança, acho que todos somos líderes a partir da energia que a gente irradia, né? Baseado nessa outra habilidade, que é a empatia, outra coisa adaptativa, evolutiva, porque é por conhecer os outros, é sabendo como os outros se sentem, que a gente pode dizer se a gente está mais seguro ou menos seguro, né? Então, se a gente pode exercer empatia dentro das empresas, a gente pode saber o que motiva as outras pessoas. E se a gente sabe o que é essencial na motivação das outras pessoas, isso nos permite viabilizar esses sonhos das outras pessoas e criar mágica junto e levar o trabalho para um outro nível, né? E a terceira dimensão da curiosidade é a dimensão de saber como a sua indústria funciona, de quais as tecnologias que estão vindo, e continuar experimentando. E eu gosto de recomendar sempre que se todo mundo dentro de uma empresa escolher uma área para se tornar especialista em relação ao futuro que está vindo, então você fala, eu vou passar a entender de inteligência artificial. Se você focar nisso, cria, sei lá, um podcast e começa a entrevistar todos os experts, e depois de 30, você vai começar a entender também, ou faz um canal de YouTube. Se todo mundo fizer isso,
a empresa começa a ter uma outra energia, uma outra visão, e é capaz, então, de alçar voos mais altos, né? Então, assim, um pouquinho desse olhar. Muito bom, Rubens. Temos umas perguntas aqui que eu acho que também dá uma continuidade nessa conversação. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Muito bom ver vocês fazendo mágica, os que mostraram a câmera, né? Tem muitas pessoas ocultas, mas espero que tenham conseguido fazer também. Tem uma pergunta aqui, comentário de Irene, que diz uma coisa que observo muito nos treinamentos é que as pessoas sempre buscam fórmulas que podem ser aplicadas, em vez de entender o raciocínio que inspira a gente a pensar de forma diferente. E que também está relacionada à segunda pergunta, se tem algum KPI ou método para medir esse Return on Learning. Eu acho super importante isso, porque aquilo, né, a gente quer pular esse espaço do desconhecimento, né, e através dessa experiência de mágica, como vivenciamos agora, podemos talvez começar a encarar esse espaço do desconhecimento com um olhar mais positivo que negativo, né? Porque nossa reação imediata é sempre preocupação, em vez de curiosidade. E nessa vontade de querer pular esse desconforto, tem essa tendência a sempre querer fórmulas prontas ou respostas prontas, né? Em vez de entender, isso aqui por isso aqui, mas isso aqui reaplicado dessa forma poderia funcionar mais para a situação que estou vivendo. Não tem fórmula pronta. Isso já estava sendo falado antes do coronavírus, muito mais agora, né? Não tem fórmula pronta mesmo, né? Todo mundo está nesse experimentar e se reinventar. Sobre o retorno on learning, nós não criamos um KPI, nós compartilhamos os cases e compartilhamos essa visão de que da forma que você tem coisas, nem tudo que é importante você consegue mensurar exatamente, né? Sempre queremos estar mensurando, mas às vezes você entrava num ambiente, você sentia esse ambiente tem muito mais energia que aquele outro ambiente. Então, tem outros jeitos de se medirem coisas, né? Tem empresas que sim, né, midem o número de experimentos que foram feitos no ano, ou quantos desses experimentos viraram projetos de fato, que de fato vingaram. Mas muito mais importante disso é você ver com quanto engajamento, quanta felicidade, quanto comprometimento as pessoas têm e quanto além elas querem ir dos objetivos básicos que têm que ser cumprir. Eu acho que hoje em dia, talvez uma forma de ver se a empresa está saudável também é mais fácil, porque estamos tendo tanto burnout e tantos desafios, né, no processo mental das pessoas. Então, empresas onde você tem menos disso, já é um indício que essa empresa tem algo diferente que ela está fazendo para cuidar desse autoconhecimento, autodesenvolvimento das pessoas. No case da Next Jump, eles tinham algo muito interessante, que era o balanço entre a humildade e a arrogância, né? Que as empresas, na verdade, são fábricas onde se tomam decisões, são fábricas de decisões. E que todos temos certo nível de humildade e certo nível de arrogância. Muita humildade não é boa porque você fica uma pessoa muito insegura, muita arrogância não é boa porque você fica cheio de verdades, né? A qualidade da decisão está nesse balanço. Então, quando eles avaliavam as pessoas que iam entrar na empresa, já tinha um raio-x da pessoa, né? Se a pessoa era mais introvertida, extrovertida, como era a sua autoconfiança, ou como era a sua insegurança, e todo mundo ficava sabendo as fortalezas e debilidades de cada um, né? As áreas de crescimento de cada um, era aberto. Então, eles usavam esse conhecimento para que o exercitar acontecesse no dia a dia, com coisas tão simples como, por exemplo, numa reunião, normalmente, quem fala primeiro e mais são os mais extrovertidos, né? E muitas vezes se perde os inputs dos introvertidos. Então, no caso deles, quem tem que falar primeiro é o introvertido, e o extrovertido tem que segurar, aprender a segurar. Ou também, no caso deles, eles tinham um modelo tripé, onde tinha a pessoa que está no cargo, tinha uma pessoa que era a sombra desse cargo e tinha um coach.
Então, as pessoas sempre eram promovidas quando não estavam prontas para o cargo, porque se você está já pronto, você não deveria estar nesse cargo, é a visão deles, né? Onde vai acontecer o stretch de aprendizado, de crescimento, quando você não está pronto. Então, sempre tinha um trabalho muito ativo de se fazer obsoletos muito rápidos para que outra pessoa estivesse ocupando o cargo. Tem outras perguntas aqui que a Cris me mandou. Quais são as distrações para esse movimento? Onde não conseguiremos atuar com esse mindset e por quê? Como assim? Quais são as distrações para esse movimento? As distrações para a gente ter esse learner's mindset. Sim, perfeito. A maior distração somos nós mesmos, que, por nossa cobrança de estar sob controle de perfeição, né? E de transmitir uma imagem que temos as coisas sob controle, né? Ainda é muito difícil nos sentirmos confortáveis respondendo não sei. Queremos mostrar que estamos seguros e em controle da situação. Essa é uma das coisas mais difíceis, né? E se você está num ambiente onde isso também não é fomentado, né? E aí também tem um case tão conhecido já, mas é o case do Spotify, onde as pessoas de entrada já tinham que estar compartilhando os fracassos, os erros que tinham feito. Parece assim muito oba-oba, mas são esses rituais que vão criando a cultura de uma empresa, né? Que vão criando os hábitos, os comportamentos, né? Porque a gente pode falar, nessa empresa valorizamos aprender, pode falar, pode estar na parede, mas não está se exercitando, não acontece. Eu também, onde que a empresa está investindo, né? Quando eu comecei a Hyper, eu tinha muito pouco recurso, eu investia muito em atrair pessoas que queriam aprender, então investimento era em aprendizado, né? Tínhamos reuniões semanais sobre aprendizado, a gente compartilhava aprendizados, né? Então, avaliar que tantas dessas reuniões estamos tendo. Hoje em dia estamos tendo muitas, né? Estamos todos muito ávidos, muito abertos para aprender diante da situação que estamos vivendo, né? Até fomos para outro extremo. Mas que tanto que a gente fazia isso no passado e que tanto do que estamos fazendo hoje estamos conseguindo levar para o jeito em que observamos os desafios e as perguntas que temos que estar respondendo no dia a dia. Tem mais pergunta aqui da Cris, dentro do percentual que você mencionou da reputação e agendas secundárias. Quando devemos nos preocupar? Quando estamos vivendo o risco da segurança psicológica? Acho que acima de 30% já deveríamos nos preocupar, né? Porque não é saudável. Não é saudável você ter que estar gerenciando uma máscara que você coloca e você não poder estar falando não sei quando não sei, fazendo perguntas que sejam bobas mesmo, ou tendo respostas que não sejam completamente polidas, perfeitas. Eu lembro que a gente fez um projeto para um grande grupo e depois demorou 3 dias o debriefing. O debriefing foram 3 dias de revistar letra por letra de um PowerPoint de mais de 200 slides, né? Depois deles terem feito um treinamento conosco, e eu fiquei pensando, mas tem uma mudança tão simples que seria abolir o uso de slides, né? Tentar ter uma conversa sem slides, só com papel. São coisas básicas que ainda não estamos fazendo em termos gerais. Tem alguma outra pergunta que queiram aproveitar? Eu acho que, Nath, uma coisa interessante para falar, nesse momento que a gente está vivendo hoje, que a gente não sabe para onde as coisas vão, às vezes é o tempo da gente investir no que a gente sabe. E a gente sabe que a gente pode investir na maneira como a gente trabalha, e nas conexões, e na relação com os nossos colegas de trabalho. Então, como trabalhar também é um espaço interessante, né? Que sim, é ele que permite depois você andar mais rápido nos outros espaços. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui. As pessoas de Marcos Costa, as pessoas estão procurando algo seguro para se apoiar. Elas querem se preparar para algo, no entanto, quem dizer que sabe com certeza o que vai acontecer? Provavelmente está mal informado. O que considerar e observar? O que devemos reter como aprendizado ao longo desses dias?
a pergunta é desse momento específico, estou assumindo. O que eu tenho reflexionado muito nesse momento em específico é que já vínhamos todos falando de que a mudança ia acelerar, que nunca mais ia ser tão devagar como era agora, e que não estava, e já sabíamos que nós tínhamos o controle das coisas, né? Agora estamos vivendo isso na pele, dia tras dia, conforme o cenário vai mudando. Então, não é só conteúdo por conteúdo que vai nos salvar. E aí voltamos no começo da conversa, quando eu compartilhei um pouco desse fascínio que eu tenho, como que é o processo de aprendizado, como aprendemos, que é o que nos nutre, e que pode nos nutrir nesse momento, né? Nossa reação imediata como sociedade foi ir para o conhecido, o conteúdo, né? Então tivemos um pico de conteúdos incríveis, tem todo tipo de conteúdo que foi criado, né? Mas agora já estamos 2 meses nessa jornada, e será que é só o conteúdo que vai nos alimentar e dar a força que precisamos, ou será que tem outra coisa que deveríamos estar pensando, né? Talvez começar a contemplar se talvez é fazer menos em vez de mais, né? Ficou todo mundo enlouquecido tentando fazer mais, e será que não é um momento de contemplar? Porque uma coisa que parece que realmente vamos a ter a oportunidade de viver é uma mudança drástica em muitos sentidos. E isso me lembra do exemplo do carro elétrico, né? Que parece que por muitos anos o carro elétrico não foi considerado como uma possibilidade real, pelo fato que a infraestrutura existente não ia conseguir apoiar o carro elétrico, né? Só que agora criaram um carro elétrico que com uma recarga pode andar 1000 milhas, né? Então, isso ilustra como sempre tentamos pegar o novo e encaixar no velho, né? Eu acho que nesse momento estamos todos ainda um pouco assim, né? Estamos vivendo uma situação nova, mas estamos tentando ainda encaixar nos formatos, nos modelos, nas crenças que tínhamos, né? E nunca ficou mais forte como hoje aquela frase de que nossa capacidade de desaprender nesse momento pode ser nossa competência mais forte. E para desaprender, talvez precisemos fazer um pouco menos e reflexionar um pouco mais, né? Pode ser algo para o qual precisemos nos abrir um pouco mais nesse momento. E acho que também nesses momentos de choque, né, Nath, a gente tem uma tendência a perder a perspectiva, e essas coisas passam, e a gente vai, de um jeito ou de outro, conseguir estar de pé de novo. Então, é fazer o possível, viver o dia a dia, mas também lembrar que não vai ficar assim para sempre, né? Sim, também. E aqui tem um comentário relacionado a isso da Irene também. Hoje, muita quantidade de conteúdo, será que não precisamos ter tempo de digerir, discutir para gerar uma mimética que crie algo novo? Sim. Relacionado à resposta que eu já dei, né? Nossa reação automática foi ir para o conteúdo. E que tal aprender a sentir conforto no desconhecido? E aí vem o trabalho que o Rubens faz com a mágica. Por que temos que encarar o desconhecido? Por que queremos sair nadando tão rápido do desconhecido em vez de aprender a sentir-nos desconfortáveis com o desconhecido, né? Nós trabalhávamos muito as zonas de conforto, né? Falávamos que quando você está na zona de conforto, você não está aprendendo. Quando você vai ao extremo, entra em pânico, né? Então, teoria, uma jornada de aprendizado, você tinha que esticar essa pessoa para uma zona de desconforto que fosse uma zona de desconforto tolerável, né? De repente, nessa situação, fomos todos para água fervendo, né? Então, agora que já essa água fervendo está virando mais morna, né? Porque já não é tanta novidade, talvez permitir-nos olhar com novos olhos e desfazer-nos de algumas verdades absolutas, né? Que estamos tendo essa oportunidade de desfazer-nos, como o home office que está acontecendo, né? Eu lembro que quando eu comecei a Hyper Island, eu não tinha escritório, eu não tive por muitos anos escritório, e tanto os clientes como as pessoas que estavam comigo perguntavam, mas como não? A gente precisa se encontrar, a gente precisa se ver.
Mas era bootstrap mesmo, né? E eu falava, não, a gente se vê quando a gente faz uma entrega ou a gente faz uma reunião, mas o resto do tempo a gente está em casa, em família, ou em um café, ou sei lá, onde estiver, né? Então, isso já era algo que para mim era normal 5, 6 anos atrás, né? Porque eu já tinha visto o negócio de Exponential Organizations, então para mim já era normal isso, né? Mas agora virou normal para todos nós, né? Então, que outras verdades absolutas que estamos tão apegados poderíamos começar a requestionar? E será que precisamos conteúdo para requestionar essas verdades absolutas? Ou será que precisamos mais introspecção mesmo? E ter um pouco mais de confiança também no que estamos sentindo e vindo, no que está fazendo sentido e no que não está fazendo sentido. E também a coisa de que tem gente que só aprende pondo a mão na massa, tem gente que aprende na intuição, no processo. Não, eu acho que a gente tem uma tendência a imaginar que aprendizado é só também alguém jogando conteúdo em cima e a gente refletindo, porque isso está só aqui. Mas tem gente que precisa sentir alguma coisa para ter um insight e aí mudar o jeito de abordar as coisas ou o jeito de trabalhar com outros, né? Gente, super obrigada. Eu acho que a gente cobriu o assunto aí e deixou uma série de pulga atrás da orelha. A Nathalie acabou de passar para a gente as empresas que ela mencionou aqui e é uma recomendação de livro, a gente vai passar para todo mundo. Queria agradecer novamente a presença aí da Nathalie, o Rubens, que está com esse fuso horário aí, super obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Essa é a plataforma Radar GAN, onde a gente tenta explorar, a gente quer convidar e quer discutir, provocar assuntos daquilo que a gente acha que está por vir, né? Está preparado. E falar sobre Learning Organization para a gente foi uma urgência, porque só assim a gente vai conseguir estar preparado para aprender, reaprender, desaprender e aprender tudo de novo. Então, super obrigada, Rubão, obrigada, Nathalie, obrigada. E obrigada a todo mundo que participou. A nossa agenda está no site, tem coisa vindo por aí. Espero que vocês participem. Obrigada. E também, quem quiser rever, né, toda a apresentação, a gente vai disponibilizar no YouTube, nas redes sociais do GAN. Então, gente, obrigada, boa noite, até o próximo evento. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Rubens. Tchau. Boa noite. Não, foi ótimo. Não vai ter uma mágica de saideira, Rubão? Eu vou fazer, olha aqui, ó. Eu vou sumir, ó. Olha, tá vendo? Valeu. Olha lá, isso aqui. Vamos ver se dá isso aqui, hein? Porque vocês têm que ver. Oi, Dé. Oi, querido. Olha lá, tá vendo aqui o negocinho aqui, ó? O pano. O pano tá travado aqui, tá vendo? Que não passa. Agora no 3 ele vai passar através, hein? Vamos ver. 2, 3. Cacete. Gente, não dá, cara. Gente, para. Vou fazer desaparecer o chocolate daqui a pouco. Ele tinha outro pano na mão esquerda, alguma coisa assim, não é possível. Agora você está desconfiado. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Obrigada, Obrigado pela participação de todos. Super obrigada. Valeu.